Portanto, eu quero falar hoje da seriedade da pregação do Evangelho, porque é a mensagem de Jesus que levará o pecador à salvação da sua alma, livrará o pecador da punição pior do que teve os moradores de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma foi destruída por o texto diz que caiu fogo do céu, provavelmente uma erupção vulcânica destruiu a cidade de Sodoma, na verdade a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, olha só o que a palavra de Deus diz para aqueles que rejeitarem o evangelho de Jesus Cristo. Olha só, Marcos 9, 47 e 48 diz: E se um dos teus olhos te leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Pois é. Eu queria, com o texto de Lamentações que eu li há algumas semanas atrás, mostrar e advertir para que insistamos na pregação do Evangelho. No que depender de um discípulo de Jesus, nenhuma pessoa vai assim passar por esse mundo sem ouvir da necessidade do crer em Jesus como o único caminho, aceitá-lo como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, ser imerso nas águas, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser acrescentado à igreja, ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus. É a única maneira de uma pessoa ser salva. Às vezes a gente ouve assim: mas fulano era tão bom, só faltava ser cristão. Pois é, ele era bom, mas faltava o principal. Eu costumo dizer nas minhas pregações que lá no céu haverá muita gente ruim, como eu e você, se já aceitou o evangelho, mas que em determinado momento nós percebemos que estávamos perdidos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Jesus assim, fomos imersos, ressuscitamos com ele e estamos todos os dias lutando contra o pecado. Em compensação, no inferno haverá até gente boa, haverá até gente que é até mais fácil de lidar, porém foi rebelde e não aceitou o evangelho de Cristo. E por esse motivo, a pregação do evangelho deve ser algo tão importante na nossa vida, e nós devemos, assim como discípulos de Jesus, salvos do inferno através do sangue de Cristo, nós devemos colocar como maior meta de nossa vida, além de ir para o céu, ser utilizado por Deus para que o maior número de pessoas aceite o evangelho. Então, haverá consequências. Haverá consequências. Por isso, eu convido você a repensar a sua atitude com a única mensagem salvadora aqui na Terra. Só há um jeito de passar a eternidade junto com Deus e longe da realidade que a Bíblia chama de inferno. E essa mensagem é viver o Evangelho de Cristo. Recusar Jesus e seu Evangelho é, na Bíblia, o único pecado imperdoável. Olha só o que diz o próprio Jesus, lá em João, aquele texto que a gente conhece tanto, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua, 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só o que diz o versículo 36 do mesmo capítulo. Diz o seguinte: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pois é, Deus é um Deus irado, sim. Um Deus irado contra o pecado. Mas um Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, e através de Jesus a ira de Deus é aplacada, e no juízo final ele olhará e verá cada pessoa que aceitou o evangelho do seu Filho como alguém que tem o próprio Jesus como seu advogado.